Nos próximos capítulos da novela Alma Gêmea, tudo começa logo depois que o Rafael teve lá o seu encontro com a Serena e ele acreditou que ao ver a Serena ele estava vendo a Luna. Então teve lá aquele moído, que eles se beijaram, não sei o que mais lá. Então nesse momento, depois que ele deixou a Serena lá após uma conversa, é quando ele vai até na Agnes, chama por ela e diz que precisa muito falar com ela. A Agnes fica zoiuda para ele e ele diz a ela que é muito importante. Ao entrar dentro de casa, a Agnes diz a ele que ele lhe perdoe pelo traje dela, mas ultimamente ela passa o tempo todo dela lá no jardim. Logo depois a Agnes olha para ele toda torta ali, ó para aí, ó, e ele diz a ela que como ela é mãe da Luna, só que ele se enrola e diz a ela que não sabe nem como começar a falar. A Agnes então diz a ele que ele fale, que fique tranquilo, porque ele nunca foi um homem de meias palavras. O Rafael diz a ela que infelizmente agora as palavras lhe faltam. A Agnes então diz que é melhor ele então dizer da melhor maneira possível. Então o Rafael vai na titela e diz a ela se ela acredita que de fato a Luna pode voltar. A Agnes fica toda cagada ali, sem entender o que é que ele está falando e fica zoiuda para ele. Enquanto isso, o Rafael continua cutucando e pergunta a ela que é exatamente isso que ele disse, se ela acredita que ela, a Luna, pode voltar a se encontrar com ele ali nessa mesma vida. A Agnes, toda entalada, não consegue nem responder e ele pergunta a ela novamente se ela acredita em alma gêmea. Enquanto isso, a Cristina está fazendo o catimbó dela ali e ela diz a Débora que nada saiu como planejado delas duas. A Débora então pergunta o que foi que aconteceu naquele ateliê. Débora continua questionando porque ela mesma disse que ele subiu revoltado ao escutar o piano e depois que a própria menina saiu correndo. Cristina confirma que sim e a Débora fala que ele depois saiu correndo atrás dela e a Cristina continua dizendo que sim, que aconteceu isso, mas quando ele voltou nem tocou no assunto de demissão. A Débora diz que não sabe o que foi que aconteceu porque esse plano era perfeito, porque tinha certeza que ele não ia aguentar ao ver a selvagem lá no piano que era da Luna. Cristina fica zoiuda e ela continua dizendo ali que jamais o Rafael ia gostar de ver ela mexendo nos vestidos da Luna e depois diz a Cristina que ela tem que de todo jeito procurar saber o que foi que aconteceu. Cristina confirma que sim e a Débora se levanta, depois volta ao pé do ouvido dela e diz que se for preciso ela pode pedir até ajuda ao Guto para tirar ela do caminho. Cristina sorri e concorda com tudo que a mãe está ali lhe oferecendo. Antes de continuar aqui, peço a vocês que, se possível, deixem o seu gostei, se inscreva em nosso canal e deixe o seu comentário. Gosto de ler todos eles e também não esquece de deixar o seu nome e a cidade de onde você nos assiste, beleza? Assim o YouTube sempre notificará você de vídeos novos todos os dias. De volta lá com a Agnes, ela tá revoltada e questionando o Rafael se ele acredita mesmo que a filha dela pode voltar e diz que ele está louco. Ele questiona se ela não acredita em outra vida e ela diz a ele que se isso acontecesse de fato eles já teriam prova e que ninguém conseguiu provar até hoje que alguém voltou do túmulo para dizer. Rafael questiona ela e se voltar? A Agnes volta, olha bem direitinho para ele e pergunta de onde foi que ele tirou essa ideia. O Rafael diz que agora mais cedo ele estava em casa e escutou a tecla do piano tocando, ele subiu e que quando chegou lá, a nova menina, a empregada, estava sentada justamente no piano. Ela fica zoiuda e o Rafael continua dizendo que ela estava lá no piano no antigo ateliê e que ainda acima de tudo estava tocando. Ela fica sem saber o que responder e o Rafael diz que ela estava tocando era até a música da Luna. A Agnes diz a ela que ela deve até saber tocar piano, depois ela se senta e diz que ela é muito de uma atrevida. O Rafael diz a ela que não, que ela veio da mata, ela foi criada em uma aldeia. A Agnes fica calada e o Rafael diz que ela se assusta ainda com coisas que são tão simples. O Rafael ainda diz a ela que ela nem sabia que piano era um instrumento musical. Ele vai se aproximando e diz que ainda tem mais e ela fica zoiuda para ele e pergunta o que é que tem mais.
O Rafael então se sente todo assombrado. Ele diz que já tinha reparado antes e que às vezes ela tem até o olhar da Luna. A Agnes fica zoiuda e ele diz que quando a Serena, chegou em casa, a rosa voltou a se abrir novamente. O Rafael diz que isso foi de uma vez ou outra e que nem ligou muito, mas que depois ele começou a perceber que ali poderia ter alguma relação. A Agnes pergunta como assim relação? O Rafael então diz a ela que quando viu a Serena lá sentada no piano da Luna, ele conseguiu ver claramente o rosto da Luna. A Agnes está começando a ficar com medo da gota Serena ali, então ela se levanta e diz: Rafael, você sempre esteve obcecado desde a morte da Luna. Rafael fica calado e ela continua dizendo que ele pensa que escutou o piano tocar e que ele também pensa que viu o rosto da Luna, mas que tudo isso aí foi apenas uma ilusão. É aí então quando o Rafael diz a ela que não só foi isso, porque ele também beijou ela. A Agnes se senta sem entender nada e pergunta como que é, e ele diz que beijou a Luna, só que na verdade era outra menina, e depois ele se levanta, vai de canto e a Agnes pergunta se ela tem coragem de contar isso pra ela. O Rafael pergunta então quem ela queria que ele dissesse, a não ser a mãe da mulher que ele mais amou em sua vida. A Agnes manda ele ter vergonha e de novo manda ele ter vergonha, e como é que pode ele querer comparar a filha dela com uma empregadinha. Depois ela continua questionando, quem sabe não foi essa própria menina quem provocou tudo isso, e quem sabe não foi ela que incentivou a ele a acreditar em tudo isso aí. Rafael diz que acredita que não, porque ela é uma inocente. A Agnes diz que as mulheres têm truque. Depois a Agnes continua a querer, entre aspas ali, a humilhar a Serena, e diz que como ele pode querer comparar a filha dela com essa menina, porque a filha dela era uma bailarina, uma menina de classe, e ele quer comparar com uma menina que é empregada e que veio direto do mato. Rafael fica sem saber o que falar e ela diz que essa menina é uma empregadinha de pé no chão. O Rafael olha seriamente para ela e diz que o coração dele bateu muito forte. A Agnes diz a ele que ele está perdendo o juízo e que é muito bom ele procurar um médico. A Agnes, revoltada, é aí quando ela expulsa o Rafael de sua casa e diz que só em pensar nas palavras que ele acabou de dizer dói a sua alma, e que ele faça o favor de agora ir embora de sua casa. O Rafael fica olhando para ela e ela diz que é isso mesmo, que não tem dúvidas que ele está ficando louco e que é bom ele ir embora agora mesmo e ir logo procurar um médico. É isso aí, pessoal. Tá vendo como é complicado muitas das vezes você pedir ajuda, seja lá em qual seja o cenário. Às vezes em quem você mais confia que vai lhe ouvir e lhe ajudar é aquele que vai lá e fala o quê? Dá uma tamancada no meio da cara e atrapalha tudo, que é o caso do Rafael. Foi pedir ajuda à mãe da Luna e acabou nisso aí, ó, saindo de lá como um louco. E você, na sua opinião, você concorda que existe alma gêmea? Deixe aí o seu comentário, que será um prazer muito em breve colocar aqui, exibir o seu comentário no próximo vídeo. Agradecemos a cada um de vocês e não esquece de deixar o seu gostei aí, tá bom? Porque só assim o YouTube vai mandar vídeos novos todos os dias, o que de fato irá acontecer na sua novela preferida. Agradecemos a cada um de vocês, um cheiro no oi e até a próxima.